aos 40 minutos, a Conversa Geração está começando. Tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do sociólogo, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar opinando pelo WhatsApp do jornalismo 99996-7074. 99996-7074. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. O Supremo Tribunal Federal define que a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória e com a adoção de medidas restritivas contra quem não se vacinar. A sua avaliação, Luiz Flávio Sapori, sobre essa decisão do Supremo, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior Moreira, Eduardo, ouvintes da Itatiaia. Bom, Eustáquio, entendo que é uma decisão importante, pertinente, muito bem-vinda por parte do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu acho que é muito decisivo que as pessoas, né, quem está nos ouvindo, tenham clareza do que foi decidido ontem, né, Eustáquio? O Supremo ontem não decidiu que, né, os brasileiros serão forçados, coagidos, levados à força aos postos de vacinação pela polícia. Ou mesmo que se você não for vacinado, você vai ser preso, enjaulado ou criminalmente, né, processado. Não é nada disso. A decisão de ontem, que fique muito claro, né? A decisão de ontem do plenário foi de que é constitucional eventual decisão, né, de presidência da República, dos governadores ou de prefeitos, no sentido de impor restrições àquelas pessoas que não quiserem se vacinar. Restrições, né, típicas, por exemplo, de quem não vota, né? A gente já está acostumado com isso no Brasil, né? Quando você não vota e não consegue se justificar porque não votou, você tem restrições em concursos públicos, uma série de benefícios públicos, etc. É por aí. Então, essa decisão, ela me parece dentro dos parâmetros da democracia, não tem nada de autoritário nisso. E ao contrário, também não tem nada de comunista nisso, né? Porque eu tenho acompanhado alguns debates nas redes sociais, essa afirmação de que o interesse pessoal, né, a liberdade individual não pode de alguma maneira se sobrepor ao coletivo, ao bem-estar coletivo. Tem muita gente que acha que isso é comunismo. Não tem nada de comunismo nisso. Isso é um princípio liberal. Isso é um princípio do século XVIII. Um princípio dentro dos parâmetros da institucionalidade democrática. Você não tem vida coletiva minimamente civilizada à medida em que efeitos coletivos de ações individuais não são restritas. Então é o caso da pandemia. Então, muita gente que não se vacinar vai estar mantendo e perpetuando o vírus. Então a decisão do Supremo foi pertinente, adequada, né, afirmando a supremacia da saúde pública sobre eventual interesse particular. Eduardo, eu não consegui entender até agora porque tem tanta gente resistente em vacinar. A doença é perigosa, a doença é imprevisível, ela é misteriosa e ela mata. Aí a vacina vai estar disponível daqui a pouco de graça, a pessoa não quer vacinar, não. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, a resposta está numa frase que o professor Leandro Carnal, que está na moda no Brasil, junto com o Cortella, repete com muita insistência. Ele fala que os ignorantes são mais felizes. Eustáquio, se uma pessoa que diz assim, eu não vou me vacinar, ou eu não confio na vacina da China, eu olho para ela e meço na hora a quantidade de informações que ela teve ao longo da vida, seja na academia, né, no banco de universidade, ou seja na prática. O meu avô mal sabia desenhar o nome, era um sábio. Meu pai também. A minha mãe, cuja partida para os braços de Deus está completando hoje 11 anos, tinha primeiro ano de grupo, mas era uma mulher sábia. Eu não estou falando de gente estudada, não, estou falando de gente sábia, gente vivida. Por que eu estou dizendo isso? Porque, e aí eu vou repetir muito o discurso do Sapori, mas eu quero falar. Porque quando a pessoa não compreende o que é interesse coletivo, se sobrepondo ao individual, a gente tem paciência com ela. Quando a pessoa não percebe, quer dizer o seguinte, eu não vou vacinar e pronto, que ela está sendo egoísta. Por quê? Porque ela pode ser jovem, pode ser que ela já tenha tido a Covid, ela pode ser atleta e pode até não sofrer as consequências da doença. Mas se ela não vacina e não cria o efeito chamado de manada, se a gente não julgar mais de 70% dependendo da vacina, ou mais de 90% dependendo da vacina no ar, você não impede que a pandemia prolifere. Então, isso é ou egoísmo
se a pessoa tem informação disso ou ignorância. Eu não posso tratar de outra forma. Você está desrespeitando quem pensa diferente. Não. Ou é desinformação ou é egoísmo. Ou Eustáquio, se você perguntar para a escola da Rita, que é de economia, o que é capital social, eles vão te responder que é o que cada um coloca de dinheiro ou bens na criação de uma empresa, de uma sociedade, certo? É. Mas da escola que o Sapori estudou e pela qual eu já dei uma passadinha, que é da sociologia, capital social já é outra coisa. São as conexões entre indivíduos, as redes sociais, as normas de reciprocidade e confiança que surgem entre esses indivíduos. É o que cada um de nós coloca na compaixão, na solidariedade, no amor ao próximo. Então, o que o Supremo está dizendo, Eustáquio, é que se você não gostaria de se vacinar, se você acha que só tem 20 anos e o Covid não vai te pegar, por favor, tenha compaixão. Não mate o seu pai, que tem 70. É isso. Ô, Júnior, ontem eu fiquei boquiaberto, né? Nas redes sociais, ao ver a declaração de um conhecido esclarecido, dizendo o seguinte, que a vacina da China, a Coronavac, vai provocar esterilização nas pessoas, as pessoas não vão poder mais ter filho. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, não. Não estou acreditando que eu tô lendo isso. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você, para todo mundo do Conversa de Redação. Já inventaram 1000 coisas, né? É impressionante. Esse tipo de coisa eu não respeito não, sabe, Eustáquio? Esse tipo de coisa aí, para mim é mau caratismo, para dizer o mínimo. Agora, se a pessoa não quer se vacinar, ok, não se vacine, não tem problema nenhum. Eu acho que todo mundo tem o direito de dizer não quero tomar esse remédio, não quero vacinar, quero morrer. Você não pode matar os outros, né? Agora, a pessoa não quer se vacinar, mas quer continuar fazendo de tudo. Aí não dá. Aí que tá o problema. Tudo bem, você não quer se vacinar, é um direito seu, mas aí você vai ter sanções. Você não vai poder entrar no mesmo avião que eu, cara pálido. Você não vai poder entrar no mesmo bar que eu, sei lá, você não vai poder matricular na faculdade, ou sei lá, você não vai poder entrar em um determinado país que obrigar. Para mim é simples. O que o Supremo fez ontem é decidir sobre uma não polêmica, decidir sobre uma coisa que não faz sentido. A obrigatoriedade da vacina aqui no Brasil, ela vem desde 1975. Se você não vacinar a sua criança, determinadas vacinas, você não matricula a criança. Né? Dependendo da situação, você pode até ser responsabilizado por não vacinar a criança. Né? Em alguns países, Bolívia, por exemplo, você não entra sem estar vacinado contra a febre amarela. No Panamá, a mesma coisa. Em outros países, tem países da Europa também. Quando você vai viajar, você não dá um pulinho ali na Paraíba, naquele centro de vacinação, para ver o que pode, o que não pode, não se vacina. Então, para mim, é uma coisa tão tranquila, que já é tão pacificada entre todos nós. Aí, mais uma vez, o Supremo tem que decidir em cima de uma não polêmica. As leis são claras, tanto a lei de 1975 quanto a reafirmação dela em 2020, assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, mais uma vez, só para fechar o raciocínio, se você não quer se vacinar, eu não tenho problema nenhum, não tento mudar a cabeça dessa pessoa que não quer vacinar, para mim é um direito dela. Agora, você vai ter sanções. Aí você vai ter que assumir as suas responsabilidades. Tudo na vida tem esses dois lados, né? Você tem o direito, mas você tem o dever também. Bom, hospitais do interior como Mariana e Divinópolis estão com lotação máxima. Em Belo Horizonte, Calil deve anunciar hoje novas medidas contra o coronavírus com a aproximação, Eduardo, das festas de fim de ano. O interior exige atenção, algumas regiões a situação é realmente muito séria. Por isso mesmo que eu dizia hoje cedo no Café com Notícia, quem for viajar, procure se informar antes como está a situação, para onde você vai, para evitar estresse. Por exemplo, quem estiver pensando em ir para Búzios, lá tem uma ordem da justiça para todo mundo que está fora não entrar e todo mundo que está dentro sair rápido. Agora, em relação ao Calil, eu vou apostar. Eu não conversei com o Calil, com a assessoria dele, não tem informação nenhuma da prefeitura. Mas eu vou arriscar, que ele vai dar uma dura hoje, geral, e tem que dar, não está errado, mas que ele vai quebrar o galho dos comerciantes, sabe, Eustáquio? Por causa daquilo, tudo que eu falei aqui ontem, do bom senso. Amplia o horário do comércio, ajuda a turma a faturar um pouquinho nesse fim de ano, e ampliando o horário do comércio, espera-se que as pessoas possam ter mais opção de ir em outros horários, assim não aglomerar, não usar o transporte público. Eu acho que vai ter notícia boa no fritar dos ovos hoje. E para você, Sapori, a sua expectativa sobre esse pronunciamento do prefeito Alexandre Calil e a situação no interior, Mariana e Divinópolis?
Eu acho que o Calil deve anunciar medidas mais duras. Eu também estou esperando, como disse Eduardo, uma certa complacência com o comércio, como acho que também tem que ser mesmo, né? Nós estamos a uma semana do Natal, as vendas estão dentro das expectativas possíveis. Eu acredito que ele deva manter, né, o comércio funcionando, com ampliação dos horários. Acho que seria defensável essa ideia, inclusive que o Eduardo também defendeu. Mas eu estou acreditando que ele deve anunciar alguma medida mais dura em relação ao Réveillon, proibição mais clara de festas e eventos públicos, né, com um certo número de pessoas, né, para o Réveillon. E mais do que isso, talvez, quem sabe, alguma medida de isolamento mais restrita ainda a partir de janeiro. Com uma restrição do horário de funcionamento. Eu estou imaginando que isso deva acontecer, né, que a gente tenha um janeiro de 2021 com maior isolamento social. E se isso vier a acontecer, eu acho que é justificável, compreensível, porque os números em Belo Horizonte estão piorando a olhos vistos, né? Cada vez mais a doença está se aproximando de pessoas próximas da gente, né? Inclusive, Júnior Moreira, fiz meus testes e deu negativo. Que bom, que bom. Graças a Deus. Eu estava preocupado com gripe, etc, mas o meu teste por enquanto deu negativo. Mas a doença está próxima, né, Eustáquio? Então a gente tem que ficar com muito cuidado. Então, se o Calil adotar medidas mais duras, ele terá o meu apoio. Eu acho que é justificável, considerando que nós estamos a uma semana do Natal, do Réveillon. Acho que a partir de janeiro de 2021 se justifica maior isolamento social. Pois é porque é um filme de terror repetido, né? A gente já viveu isso, né? Até agosto, ali o mês de julho, agosto, a gente viveu essa situação toda. Agora a gente vê de novo cidades polo, como é o caso de Divinópolis, que é uma cidade que atende grande parte do centro-oeste mineiro, uma cidade importantíssima na questão da macro-região de saúde, né? A própria Diamantina também, da mesma forma. E o problema disso tudo, e o Sapori citava os números aqui de Belo Horizonte, já tem mais ou menos 60% da capacidade dos leitos de UTI ocupada e cerca de 50% da enfermaria, a taxa de transmissão muito alta. Aqui em Belo Horizonte a situação está no amarelo, mas ainda um pouco mais controlada. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, fica ali. O problema é que isso tudo que acontece no interior vem para cá, explode aqui, né? E aí vem tudo que está acontecendo no interior, a aglomeração ou as aglomerações que vão acontecer sem dúvida nenhuma no Natal e Ano Novo. A turma não vai respeitar, escutem o que eu tô falando. Todo mundo de saco cheio, querendo sair, querendo divertir, querendo viajar. Então, sei lá, se 30% da população resolver fazer o que faz sempre todo final de ano, a situação em janeiro, o prognóstico de janeiro não é bom. Não é bom. Então, eu não acredito no fechamento da cidade hoje. Eu conversei com algumas pessoas próximas ao Calil, ninguém cravou que ele vai fechar, acredito que não vai fechar. A apuração do João Felipe Lolli aponta mesmo para essa abertura de mais tempo das lojas. Ele deve falar um pouquinho sobre esse acordo com o Butantan, sobre a Coronavac. Não deve fechar, não. Mas eu não digo mesmo da próxima coletiva, não. Mês de janeiro, tudo que a gente coloca e que a gente já sabe desse vírus, como que ele funciona, o mês de janeiro, se a gente não tomar conta agora no fim do ano, vai ser um mês de janeiro complicadíssimo, não só para Belo Horizonte, mas como Minas Gerais inteira. Ô Eduardo, uma pesquisa da Datafolha de hoje mostra que a maioria dos brasileiros é a favor do fechamento de escolas como uma das medidas de combate ao coronavírus. Eustáquio, eu vi uma pesquisa um mês atrás dos índices de contaminação dentro das escolas de São Paulo que foram abertas. Eu, francamente, eu respeito a pesquisa, mas eu discordo. Eu estou vendo a proximidade do Enem, eu fico numa tristeza tão grande de ver aumentar o fosso que separa os alunos da rede pública, que Deus sabe como passaram o ano, dos da escola privada, que tiveram todo o conteúdo de forma virtual. Sinceramente, eu posso até imaginar a opinião do Júnior e do Sapori, que são mais contundentes a favor dessa pesquisa. Mas eu não. Sapori. O Eduardo tem razão. Eu tenho defendido aqui desde o início que é necessário o fechamento das escolas. Eu não vejo como ser diferente, considerando que não é apenas a infecção entre os jovens, as crianças, com os professores. Tem esse aspecto. Você tem muitos professores, muitos funcionários de escolas, tem situações de comorbidade diversas, ou mesmo pela idade. Isso já seria uma justificativa para manter
as escolas de ensino básico, ensino fundamental, né? Ensino médio fechadas, as universidades. Mas tem um aspecto de que jovens e crianças continuam sendo transmissoras do vírus, disseminadoras nos seus ambientes familiares. E eu não vejo como ser diferente. É um preço alto, o Eduardo tem razão, um preço que os alunos das escolas públicas estão pagando é muito alto comparativamente às escolas particulares. Mas eu não vejo como ser diferente. Nós vamos ter que, o poder público, as secretarias municipais e estaduais de educação, vão ter que ter um plano audacioso para 2021, né? Para que a gente possa reverter e atenuar os malefícios. As famílias estão sofrendo, as crianças dentro de casa, né? Já não aguentam mais os ambientes fechados. Há pedagogos, psicólogos infantis chamando atenção para eventuais transtornos psíquicos das crianças, mas enquanto não vacinar, não tem jeito. De novo, Eustáquio, vamos começar a vacinação. A vacinação ela é importante, nós temos que ter pressa com a vacinação. E aí, o nosso ministro da Saúde diria, né? Tava dizendo para nós essa semana, por que tanta ansiedade? Né, Júlio Moreira? Por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês estão tão apressados, né, Eustáquio Ramos? Ô, senhor ministro, nós estamos ansiosos e apressados com a vacinação porque queremos o retorno das aulas presenciais o mais rápido possível. Precisamos voltar à normalidade, senhor ministro, o mais rápido possível. Então, que a vacinação seja a mais pronta que se possa realizar. Então, sem a vacinação, não vejo como retornar às aulas presenciais. Senhor Moreira, aulas presenciais ou não? Ô, Eustáquio, eu durante muito tempo defendi aqui no Conversa de Redação que as escolas não abrissem. Quem acompanha o Conversa de Redação sabe disso, e eu fui muito contundente nessa história toda pelos estudos iniciais que apontavam que as crianças poderiam portar o vírus de forma silenciosa e passar para as pessoas mais velhas, enfim. Mas as experiências internacionais que chegam para a gente nos últimos dias, nas últimas semanas, apontam para um caminho diferente disso tudo. O que eu quero dizer? Eu estava lendo o blog da nossa colega Thaís Oyama, no UOL, e ela apontava 2 estudos interessantes. Um do Reino Unido, que analisou 1 milhão de crianças, não é coisa pouca não, 1 milhão, é uma amostragem gigantesca. O Sapori, que é pesquisador, pode me confirmar isso. É uma amostra muito grande para um hiperamostra. E aí, nesse universo de 1 milhão de crianças, apenas 70 crianças pegaram a doença e 128 funcionários, né? Nesse universo de 1 milhão ali de crianças e funcionários, grande parte de crianças, né? Não quer dizer que eles pegaram lá na escola também, não. O que foi possível rastrear é que 67 dessas 200 e poucas pessoas pegaram em outro lugar, né? A outra experiência é na Islândia, né? Todos os casos de infecção com as escolas abertas, todos os casos que eles conseguiram rastrear, apontaram que a infecção não passou de criança para criança ou de funcionário para criança, enfim, de funcionário para funcionário. E sim, essas pessoas pegaram fora da escola. As cidades pelo mundo que estão fechando novamente por causa da segunda onda, não estão fechando as escolas. Então, essas experiências internacionais me fazem pensar um pouco diferente e apontar para um caminho, né? Chegou a hora da gente discutir, olhar lá para fora, ver o que empiricamente está acontecendo, o que a gente pode trazer de experiência. E eu trouxe 3 experiências diferentes aqui que me apontam para uma possível reabertura já no ano que vem. É lógico que a gente tem que pensar em protocolos, a gente tem que pensar como é que vai fazer com o professor que é mais idoso e tem comorbidade, a gente tem que pensar como é que uma criança que tem algum tipo de doença, como é que a gente vai se portar, o funcionário, enfim, os pais, e tentar fazer um modelo híbrido de parte de gente estudando, de crianças estudando, outra parte via remota. Me parece que essas experiências podem apontar para uma situação um pouco mais tranquila do que a gente imaginava em meses anteriores. Bora! 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Assinantão. Ótimo dia a todos.